Eu quero cumprimentar todos os presentes, secretários. Eu estou vendo aqui a secretária Rosane, o secretário Gabriel, acho que é isso aí, os secretários. Quero cumprimentar todos os coordenadores de grupos, que foram as pessoas que puxaram mais todo esse trabalho. Aos participantes de cada um dos grupos, parabéns pelo trabalho. Um trabalho que não foi fácil, um trabalho que foi de muitos encontros e será apresentado hoje o resultado desse trabalho. O 2040 é uma realidade, é uma novidade em Farroupilha e deve ficar. O 2040 vai virar lei. A partir desse trabalho de hoje, a partir dessa apresentação, nós vamos formular o projeto de lei, vai vir para a Câmara de Vereadores e vai virar o projeto, a diretriz para os próximos 20 anos. Graças ao trabalho de cada um que está aqui. Ainda tem tempo de participar, ainda vai ser possível acrescentar mais coisas, mas essa é uma etapa que foi muito importante. Talvez ela foi a etapa mais importante do 2040 e cada um de vocês tem que ser cumprimentado e a administração tem que agradecer a presença de vocês que fizeram o trabalho, das pessoas que vieram participar, as pessoas que vieram para os encontros, fizeram a construção desse projeto. Parabéns a todos por esse trabalho e claro, ele não é o trabalho concluído, mas aqui está a grande parte do trabalho que deve ser feito e vai virar projeto de lei em seguida. Muito obrigado a cada um de vocês e vamos em frente, que ainda tem muita coisa e isso é história. Vocês fazem parte dessa história. Valeu! Quando o 2040 começou lá no ano passado ainda, o prefeito Clayton dizia que ele queria um projeto que fosse a construção da cidade, que as pessoas pudessem colocar a sua mão e colocar as suas ideias e os seus sonhos. E hoje a gente pode dizer que o 2040 é isso. Teve muita participação popular. Nós tivemos aproximadamente de 3 a 4 mil pessoas que participaram, respondendo questionários e também participando das audiências públicas, enfim, dando a sua opinião, dando a sua sugestão e fazendo com que o projeto se tornasse um projeto de todos. Então, agora eu gostaria de chamar aqui o coordenador do Eixo de Gestão Pública, Gabriel Tavares, por favor. Queria agradecer também o trabalho do grupo de gestão pública. E eu vou mostrar agora os resultados que a gente chegou e também o diagnóstico que foi feito. O que a gente diagnosticou no grupo, né? Tanto através de indicadores da prefeitura quanto nos encontros, né? Bom, primeiro a gente tem uma relação muito saudável entre folha de pagamento e receita corrente líquida. Então isso é importante para a gestão pública. Se você acompanha nos últimos 6, 7 anos, toda vez que a receita aumenta, a folha aumenta na mesma proporção, a receita cai, a folha cai na mesma proporção. Então, a gente tem esse cuidado sempre dentro das margens legais de que a nossa folha é uma folha saudável, né? Então, esse é um ponto positivo. A gente identificou algumas oportunidades de melhoria, né? Uma delas é a necessidade de padronização de indicadores, né? E de ferramentas de aferição de demandas. Então, a gente quer ter indicadores na prefeitura que a gente consiga unificar, né, usar de maneira uniforme em toda a administração, para conseguir medir desempenho, para conseguir identificar gargalos, identificar pontos de melhoria, inclusive, né? E a gente precisa também uma ferramenta única para aferir as demandas que vêm da sociedade para nós. Então, isso a gente identificou também como um ponto importante de melhoria. É preciso aumentar os serviços digitais oferecidos. Então, hoje, na verdade, na época do diagnóstico, eram cerca de 7 ou 8 serviços digitais. Hoje nós já aumentamos bastante isso, mas a ideia é que a gente consiga chegar num ponto em que a grande parte dos serviços que a prefeitura oferece possam ser, de alguma maneira, disponibilizados online. Claro que tem serviços que não tem como ser totalmente digitais, mas pelo menos que o acesso à informação, que o protocolo consiga ser digital, né? Um ponto central que o nosso grupo identificou, e tem a ver com os que eu falei anteriormente, é a necessidade de mapeamento dos fluxos, né?
E isso é central para a gestão pública. Então, se a gente não tem todos os fluxos de todas as secretarias mapeados, identificados, a gente não consegue identificar duplicidades, conseguir otimizar fluxos, até mesmo fazer estimativas, né? Como é que a gente faz uma estimativa se a gente não tem um fluxo, não tem um indicador, né? Então, essa necessidade ela foi identificada e é também parte principal da Farroupilha que queremos, que é a outra parte, né? E nós temos uma coisa que nos chamou a atenção: o nosso quadro de pessoal, especialmente os servidores de carreira, ele é muito qualificado. Então, né, Júlio? A gente tem aqui nós fizemos um levantamento e, no caso de servidores de nível médio, por exemplo, quase 70% deles têm um curso, tem uma escolaridade superior à exigida pelo cargo, né? No caso da educação, Vini, a gente tem lá 86%, se não me engano, acho que o número é esse, de servidores que têm especialização, mestrado e doutorado, né? Então, nós temos um quadro de servidores muito bem qualificado. Então, isso foi o que o nosso diagnóstico trouxe, né? E aí a gente vai para a Farroupilha que queremos, né? O que nós queremos nos próximos 20 anos? O que vai trazer de melhoria para a nossa gestão? A gente precisa ter os fluxos e processos, como eu falei antes, totalmente mapeados, né? Isso qualquer empresa faz, isso é ISO, né? É ter os fluxos mapeados, descritos, documentados, altera o fluxo, altera a documentação do fluxo, entra uma pessoa nova, ela sabe o que ela tem que fazer, sai uma pessoa, a prefeitura sabe o que ela tem que seguir, né? A gente consegue medir, criar indicadores, tudo isso a gente só consegue fazer se tiver a prefeitura mapeada, né? A partir disso a gente consegue construir indicadores de desempenho, a gente tem um tempo melhor de resposta à comunidade e a nossa comunicação passa a ser mais dinâmica e consistente com todos, né? Porque a gente está com tudo uniformizado, né? Digitalizar os processos, isso é uma coisa que nós já começamos esse ano com o Alvará Digital, com o IPTU Sustentável Digital. Esse ano a gente pretende chegar a um percentual bem alto de processos digitalizados, rumo a um governo eletrônico, uma prefeitura sem papel, né? Dar publicidade aos fluxos, aqueles fluxos que eu falei, eles têm que ser públicos, né? As pessoas têm que saber como funcionam por dentro as secretarias para entender que documentos elas precisam, quem elas precisam procurar, né? Ampliar o acolhimento do contribuinte, né? Então, o contribuinte, seja de maneira digital ou presencial, tem que ser acolhido, ele é o ator principal de tudo, né? E, aproveitando aquela questão ali do alto grau de escolaridade dos nossos servidores, fazer uma distribuição melhor das habilidades deles, né? Então, basicamente, aqui tem o nosso diagnóstico e os pontos principais da Farroupilha que queremos para os próximos 20 anos. No livro, isso vai estar mais detalhado, assim como no material que está com a Fran ali. Agora eu vou chamar o palco, então, o eixo de desenvolvimento social. Eu vou pedir que todos que irão apresentar subam e sentem-se, então. Na saúde, Adriane Calegari. Para falar de educação, Vinícius Graziotin de Césaro. Para falar de segurança, o Paulo Fabiano da Silva. Para falar de assistência social, a Mara Macena de Oliveira. E para falar de habitação, o Ricardo Ferraro. Então, eu vou pedir que a Adriane, então, se dirija até a tribuna para que faça uso da palavra para falar da saúde. Gostaria de agradecer, primeiramente, à secretária Rosane e ao diretor-geral Davi pelo apoio na construção desses projetos, dessas propostas e todo o envolvimento dos componentes do grupo do Eixo Saúde. Então, o que nós temos hoje no município em relação à saúde? Tá? Temos o componente de 9 equipes de estratégia em saúde da família, né? Que são equipes de saúde com envolvimento diferenciado, que fazem acompanhamento domiciliar, né, em determinados bairros do município. 3 unidades básicas de saúde, que abrangem as regiões que não são compostas pelas equipes de estratégia em saúde da família. As áreas do interior, Burati, Vila Esperança, e a área da unidade do Posto Central. Temos centro especializado em saúde, que abrange algumas especialidades. Temos o SAI, que é um serviço de atendimento especializado também, que foi composto há pouco tempo. Na saúde mental, temos o CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. O CAPS-1, que atende a algumas patologias específicas da saúde mental. E temos também residencial terapêutico tipo 1.
né? Esse também que pretendemos ampliar para residencial do tipo 2, ou compor um novo componente com 2 residenciais. Temos também o polo de teleoftalmologia, no bairro América, a residência multiprofissional em saúde, que tem contribuído muito, né, com todos os projetos e também para a evolução de algumas questões de saúde pública. O convênio com o Hospital São Carlos, laboratórios de análises clínicas, entre outros. E temos também a questão da regionalização e repactuação de serviços de saúde, né, que envolve 12 municípios da região UV-Vales, né, em que há uma corresponsabilização, né, em que se busca que todos sejam contemplados com especialidades que alguns não têm em seus municípios. O que nós precisamos avançar? Acesso a especialidades médicas, né, ainda temos algumas listas de espera, né, que pretendemos sanar, né, nos próximos anos, ou melhor, o quanto antes possível. Qualificação da assistência ao pré-natal, que existem alguns déficits que nós temos que melhorar. Qualificação da saúde mental, né? Nesse mês de setembro, a gente faz memoração à prevenção ao suicídio. Nós temos muitos casos, situações que envolvem a saúde mental nesse sentido. Precisamos ter atenção a isso. Ampliação de exames preventivos e diagnósticos. Atenção para a saúde na terceira idade, observando que a nossa população está envelhecendo. Nós temos que ter um cuidado e uma atenção, né, nos próximos 20 anos em relação a esse tema. Ampliação de práticas integrativas e complementares, as chamadas PICs, que vão além das consultas que geralmente a gente oferta, né, que são terapias que sejam alternativas e que deem outras formas de cuidado à saúde, que não seja apenas aquela questão do medicamento, né, do exame, enfim. E a integração de serviços de saúde, seja pela informatização e tecnologias também. Farroupilha que queremos. Como algumas propostas foram constituídas nesse sentido? Nós tivemos 2 grandes momentos, que foi a Conferência Municipal de Saúde, no mês de abril, e o Encontro Público, no mês de junho, né, que nós reunimos as pessoas e debatemos sobre esses temas. Também debatemos em grupos específicos nas unidades de saúde, no Conselho Municipal de Saúde, né, e entre outros locais onde as pessoas opinaram e apresentaram também as propostas. Então, a primeira proposta principal, que seria a atenção primária ordenadora do cuidado e mais resolutiva. Ampliação de serviços e garantia de acesso à população. Acolhimento e encaminhamento adequados, né? A mesma questão que foi abordada anteriormente pela questão da gestão, acolher e escutar e observar essas pessoas para realmente poder atendê-las da melhor forma possível. Isso é que, ao avançar as tecnologias, a gente não observa, às vezes, essa necessidade, que é a mais importante de todas, ouvir o que as pessoas necessitam. Referência hospitalar fortalecida que possa suprir as necessidades da população, né? Procurar fortalecer o Hospital São Carlos, buscando referências de atendimento, né? E tornando-o referência para atendimentos até da região. Prevenção e promoção da saúde em todas as fases do ciclo vital, desde o antes de gerar até o envelhecimento, e que as pessoas sejam protagonistas de sua própria saúde, no sentido de que a saúde do nosso futuro não é nós pegarmos as pessoas no colo e cuidarmos dela de uma maneira que elas não possam ser protagonistas, mas sim encaminhá-las e educá-las para que elas decidam qual a saúde que elas querem e de que forma, né, será essa saúde no futuro. É isso, então. Muito obrigada a todos. Gostaria de chamar agora, então, o Vinícius Graziotin de Césaro para falar sobre a educação. Eu gostaria de rapidamente
antes de iniciar aqui, só fazer um rápido relato, que foi uma experiência bem rica para nós da educação. Então, agradecer, né, ao prefeito e dizer para ele que assim, o 2040 para a educação especialmente, eu sei que isso é bem específico do meu grupo, mas ele serviu também para integrar as diferentes frentes que atuam na educação no município. Então, Fran e Mainara, que estão à frente do projeto, muito obrigado pela parceria. Nós tivemos no nosso grupo também, além da coordenação que eu exerci, nós tivemos a parceria muito da professora Márcia, que é a nossa coordenadora pedagógica, que é uma pessoa que tem um doutorado, que é uma das coisas que o nosso colega aqui ressaltou, né? Então, o Gabriel falou aqui sobre isso, né? Nós temos, então, o Zilmar e o Cássio também. Nós tivemos uma integração interessante porque a gente foi ao Conselho Municipal de Educação e no Conselho Municipal de Educação a gente pôde relembrar uma coisa que talvez estivesse um pouco esquecida entre os entes que fazem educação no município de Farroupilha. Nós temos uma lei que se chama Plano Municipal de Educação, que ela tem a função de regular a educação no território farroupilhense e não apenas da rede municipal de educação. Então, isso foi importante para dar esse gás para o projeto e para mostrar que o Plano Municipal de Educação, ele trabalha com todos esses entes. Então, nós temos, para vocês terem uma ideia, de cada 10 alunos no ensino fundamental, 7 estão na rede municipal. Então, sim, nós, enquanto Prefeitura Municipal, temos a responsabilidade de 70% das crianças e jovens no ensino fundamental. Porém, no ensino médio, isso está todo na rede privada, na rede estadual e na rede federal, porque o IFRS também engloba isso. Então, foi importante para relembrar esses atores, para colocar eles frente a frente novamente e poder trazer isso à tona. Então, o 2040 cumpriu esse papel interessante. Queria também dizer que o nosso encontro público, né, o Juliano da Juventude, trabalhamos junto, Juventude e Educação foi um encontro muito profícuo, então eu acho que vale a pena ressaltar. Quero agradecer também à imprensa que tem um papel importante, está aqui hoje e vai levar o nosso projeto adiante e esclarecer os pontos que ainda possam estar por vir. Nós temos o que surgiu, principalmente aqui nas nossas... Vou botar o cronômetro aqui para não me passar. Nós temos, então, assim, o primeiro dos assuntos foi a universalização. Esse é um ponto importante, porque a educação ela é um direito que tem que ser oferecido a todos, e aqui entrou um papel importante de alguns atores, principalmente no que tange a educação infantil. Não é segredo para ninguém que a educação infantil abrange a etapa creche, e a etapa que seria, digamos, de 0 a 3 anos, né? E também a pré-escola de 4 e 5 anos. Quando nós entramos na administração municipal em 2013, nós tínhamos esse desafio. Era o primeiro ano que nós íamos ter o 9º ano, então era uma faixa etária a mais sob o nosso escopo de atuação. Nós tivemos também em 2016 o quarto e o pré de 4 e pré de 5 anos que tinha que ser atendido na sua totalidade em 2016. Então foi uma legislação que foi caminhando. Então eu diria que ter estado na Secretaria de Educação nesse período, por exemplo, para a nossa secretária Elaine, foi tão significativo quanto na LDB de 96. Tamanha as mudanças impostas na política pública de atendimento da educação. Então, isso fez uma diferença muito grande na maneira como a gente planejou isso e na maneira como foi executado. Nós tivemos, então, que contar muito com as parcerias, porque vocês sabem também que em 2013 nós tínhamos 181 crianças em creche, 180, e hoje estamos chegando à casa de 1.500. Isso é feito como? Com parceria com a rede privada. Nós tínhamos a Fundação como nossa parceira, e aí, dentro dessa ideia da universalização, já para responder o que surgiu, foi a implementação do modelo Escola dos Anjos. Nós temos hoje 5 escolas municipais de educação infantil, onde não existia nenhuma sob o escopo público. Temos diversas escolas. Hoje, para dados de referência, nós temos 16 escolas de educação infantil privadas conveniadas com a prefeitura que nos ajuda a estender esse atendimento para essas 1.500 crianças. Porém, temos 5 equipamentos e em breve teremos, isso vai aparecer mais à frente lá no plano de ação, vai estar sendo aberta a do Monte Pascoal, que foi uma que conseguiu ser destravada. Do Belvedere ainda não. Então, isso foi uma coisa que surgiu muito no encontro público e principalmente nos foros de discussão, como o Conselho Municipal de Educação, nas formações, nos encontros de equipes diretivas e professores. A questão de como é importante essa rede conseguir atender a todos com qualidade. Hoje, de 3 anos até o 9º ano, no escopo fundamental, que é o do município, estão todos atendidos. Temos desafios ainda na etapa creche, que é de 0 a 3 anos, que faz parte da educação infantil.
Surgiu também o ponto da educação inovadora, que seria, então, aqui vem um ponto que vem perpassando todas as áreas que surgiram nas discussões, que é a formação continuada dos professores. Isso foi uma coisa que surgiu, porque para mim ter uma educação inovadora, eu preciso ter profissionais engajados, atentos às novas tecnologias, então surgiu muito essa parte da formação dos professores, da transformação do conceito do laboratório de informática em espaços makers, onde a gente poderia, então, não apenas ter aquela máquina, que ela vai se tornar obsoleta com muita frequência, com muita rapidez, e o aluno e o usuário do serviço público, muitas vezes ele tem um dispositivo móvel muito mais ágil do que aquele computador que está lá parado há muito tempo e que demanda um alto investimento. Então, repensar o conceito daqueles laboratórios de informática, isso surgiu também. A parte da infraestrutura, então, entrando nessa seara também, né? Adequações de PPCI, o fechamento das quadras para a prática esportiva foi uma coisa muito debatida. Nós tivemos aqui grandes investimentos, porque quando se tem uma quadra, principalmente no município, né, as quadras eram abertas. Quando você fecha a quadra, ela passa a ser um espaço fechado. Aí você precisa ter um PPCI, precisa ter uma iluminação, precisa ter plano de evacuação. E aí vem surgindo várias situações. Então, essa qualificação do espaço, ela também qualificou a maneira como se encarava essa política pública. Depois, saindo um pouquinho da infraestrutura, surgiram muitos assuntos sobre a abordagem socioemocional, onde com auxílio de projetos, aí então eu lembro também que nós temos na educação do Estado, né, a parte do ensino médio muito forte. Aqui no Farroupilha nós temos o Estadual Farroupilha, Santiago, aqui no 1º de Maio, Olga. Nós temos diversas escolas, o Júlio Mangoni lá no interior, que é uma escola interessantíssima, pois ela abriga desde o pré do município até o ensino médio, então é uma escola que tem um valor muito interessante para ser avaliado como regionalização. E essas escolas, elas às vezes carecem de serviços de psicólogo, de psicopedagogo, para que se cuide da saúde mental dos alunos, dos professores e dos funcionários. Isso foi um assunto que surgiu também. O atendimento educacional especializado vem nessa seara também, né? Nós precisamos identificar, quanto mais cedo for feito o diagnóstico das crianças, em parceria com os órgãos de saúde, né, secretária Rosane, para que a gente possa dar o encaminhamento, qual é a síndrome desse aluno, qual é a dificuldade que ele tem, qual é que é o tamanho, digamos assim, das potencialidades que eu posso explorar nesse aluno e o que eu vou precisar suprir dele. Porque aí então, vocês vão ver que uma coisa vai desencadeando a outra, né? Então, do atendimento educacional especializado, também se chega na questão do atendimento de tempo integral. Nós temos também a ideia de que no atendimento educacional especializado e no atendimento de tempo integral, a gente tem uma conversa muito importante aí. Porque para a família que tem uma pessoa com uma deficiência, com uma síndrome, a importância de ter um serviço público que possa dar uma folga para essa família poder trabalhar e buscar novas fontes de sustentação, isso é muito importante. Inclusive, a gente percebe também um movimento nacional que as escolas de tempo integral, elas têm perdido um pouco de força, mas não a educação e o atendimento em tempo integral. Então, isso era um assunto que daria para nós debatermos, mas fica também para um próximo momento. A qualidade do ensino e a retenção dos estudantes. Aqui eu quero mencionar também que nós tivemos conversa com várias parcerias, por exemplo, conversamos com o Sistema S, principalmente o SESI. O SESI hoje é um exemplo de case no EJA de ensino médio. Nós do município temos o EJA do ensino fundamental. O EJA do ensino médio, além do Estado, tem também guarida na rede privada. E o EJA do SESI, por exemplo, que foi um participante do 2040, ele tem um EJA totalmente voltado para o empreendedorismo e ações da indústria e do comércio. E isso gera uma retenção, gera um interesse maior para que os alunos, digamos assim, visualizem e vislumbrem na educação regular e técnica já uma manutenção, um aumento de interesse. E para ir finalizando aqui a minha parte, então assim, a formação continuada dos professores sempre é um assunto, ele veio, como eu falei antes, perpassando os tópicos. Então, a qualidade do ensino, a questão do nosso IDEB, de como a gente pode manter esses índices, porque por mais que se conteste, é o índice
que mede a qualidade da educação, né, o combate à evasão, porque um professor mais antenado, sabedor de como utilizar os espaços tecnológicos e novas ferramentas que se apresentam na sala de aula, ele com certeza vai fazer com que o aluno tenha um aproveitamento melhor. E, como a nossa secretária também, Elaine, sempre diz, é lá na ponta, é na sala de aula que acontece as coisas. Então, por mais que a gestão pense e dê todas as ferramentas necessárias, o professor é quem nós devemos mais cuidar e dar as ferramentas. Então, falando em ferramentas, a tecnologia também surgiu muito forte no 2040, né? A questão de como a gente pode equipar as escolas, e aí foi citado um tripé importante, que é a questão da qualidade do hardware, a questão da importância de novos softwares, então, para se criar ambientes de aprendizagem, que a gente chama de AVA, né? Que são ambientes virtuais de aprendizagem, e também a questão de ter uma rede de alta, né, Gabriel? E aí temos já isso também numa realidade bem importante. O meu tempo está excedendo aqui, eu já vou terminar com essas últimas duas. Surgiu também importante outro tripé, além esse da tecnologia, a questão da influência da escola, da família e, então, da comunidade escolar ali, dos professores e funcionários. Essa ideia de que dentro da escola existam parcerias com o SEBRAE, com o SESI, com o IFRS, que a gente mencionou antes, com o Sicredi na educação financeira, com projetos de robótica, com projetos de linguagem de programação. Nós tivemos também a parceria com a UX, com a Faculdade Senec, toda essa parte acadêmica também veio forte para o 2040 e trouxe a importância de projetos que a escola possa desenvolver na comunidade e tenha a participação da família. Porque além da família ter aquela inserção, aquela ascensão sobre o seu filho, ela também tem, muitas vezes, uma conexão daquele pai que trabalha numa empresa, que fica nas redondezas, e nós teríamos aqui diversos exemplos, como o condomínio Arcari, que foi construído lá perto da Ângelo Venzon Neto, que é uma escola no industrial, onde nós temos uma parceria com Tramontina, Soprano e a construtora Arcari muito profícua. Então, seriam questões bem importantes. Então, a família aqui apareceu muito como uma protagonista nessa transformação. E, para finalizar, algumas tendências que apareceram, assim, eu não posso esquecer de citar a importância dos CPMs, eles foram muito círculos de pais e mestres, né, que foi um aspecto que surgiu muito, e dentro das tendências, todas essas questões de conectividade, gamificação, que hoje é transformar aquele exercício, transformar aquele conteúdo em alguma maneira mais didática, mais, digamos, conectada com o que é atualmente o desenvolvimento dessa geração. Aprendizagem ativa, que trabalha muito o protagonismo invertido, a sala de aula invertida, onde o aluno é gestor do projeto e o professor é o mediador, e a personalização, que seria, digamos, um conteúdo mais híbrido, respeitando as especificidades de cada escola, de cada comunidade, poder, dentro do plano político-pedagógico de cada escola, compreender ações que venham a fortalecer e a fazer com que o aluno fique na escola, que tenha um aproveitamento melhor e que, como consequência, tenha uma atuação na sociedade mais profícua. A princípio é isso. Muito obrigada, Vinícius. Gostaria de chamar agora, então, o Paulo Fabiano da Silva para falar de segurança. Então, para falar de segurança, a gente não precisou ir muito buscar mágica, nada, né? Realidade farroupilhense. Posso dizer, inclusive, que Farroupilha é privilegiada perto das cidades vizinhas, aqui, Caxias e Bento, que os índices de criminalidade e violência deles estão muito acima dos nossos aqui. Somos privilegiados. Então, a Farroupilha que queremos hoje? Queremos praça... Oh, perdeu já. Nós queremos um local seguro para a gente viver, que a gente possa ir em qualquer local sem ter aquela sensação de violência, de assalto, furto, roubo, qualquer coisa. Então, praças e parques, livre do consumo e comércio de entorpecentes, que hoje está bem reduzido, mas já foi pior tu chegar num Parque dos Pinheiros e ter alguém fumando maconha, essas coisas. Vamos tentar atuar nessa parte aí. Os pequenos delitos cometidos pelos usuários de drogas. Pessoal abordando na rua, pedindo dinheiro, contando história triste, na madrugada, roubando esquadrias, fio de cobre, essas coisas aí. Todos os demais índices de criminalidade. Hoje nós temos alguns locais aqui que o pessoal tem receio de deixar seu veículo estacionado, porque pode voltar lá e não ter o seu veículo. E essa melhora
então, na sensação de segurança, né? Então, vamos trabalhar essa parte aí. Como faremos isso? Já estamos no caminho, presença constante dos agentes de segurança pública, saturação diária, todo o tempo ali inibindo o meliante pela presença do agente de segurança, tanto Brigada Militar, Polícia Civil, a nossa Guarda Municipal, que está iniciando a atuação agora. Investimento em tecnologia de monitoramento. Câmeras espalhadas pelos locais, capazes de reconhecer o meliante, reconhecer a ação dele. Isso ajuda a inibir e depois a reconhecer o delito do cidadão para um possível caso, né? Programas e ações educativas para jovens e adolescentes. Hoje nós temos em funcionamento o ProERD, que é um programa muito bacana, que deve ser seguido outros dessa mesma linha. Então, além de tudo isso aí, nós vamos ter mais algumas ações de combate ao comércio ilegal de produtos furtados, que hoje o pessoal rouba na madrugada, vai vender lá no cidadão do bairro, lá que compra para baratinho, daí o cara pega R$10 e vai comprar sua droga. Programas sociais de combate ao vício. Isso pode ser utilizado tanto pela assistência social, Secretaria de Saúde. A gente pode trabalhar muito isso. O aumento do número de pontos de OCR para captura de placas, de veículos e tudo mais. Instalação de equipamentos de inteligência. Hoje tem no mercado uma gama muito enorme de equipamentos capazes de detectar a face do cidadão, o disparo de arma de fogo, atitude suspeita, o cara está circulando muito tempo no mesmo local, uma atitude suspeita, o software vai reconhecer isso. Estamos no caminho certo? Cara, eu acho que estamos. Temos uns fatores aqui que demonstram. O próprio investimento na Guarda Municipal hoje, né, com a formação dos novos agentes, equipamentos. Isso tem sido uma tendência a nível nacional. Todos os municípios têm investido forte com Guarda Municipal e tem dado um resultado enorme, muito além do esperado. As ações integradas com as demais forças de segurança. Hoje, a Guarda Municipal e a Brigada Militar trabalham juntos em muitas ações. Bares irregulares de noite, ações no trânsito, parques hoje. Tu chegar num lugar, tu vai ver alguém da Guarda Municipal, vai ver um brigadiano lá. Essa integração está muito bacana. O nosso centro de comando e controle que está sendo montado, previsão para esse ano, está em pleno funcionamento, com todas as câmeras 20 câmeras da cidade, mais todo o patrimônio público monitorado. O nosso cercamento eletrônico também, que está para ser instalado nos próximos meses. Então, qualquer veículo que entrar e sair de Farroupilha vai passar por um ponto desses. Se ele tiver qualquer restrição, vai acusar lá na central e todas as polícias estarão sabendo para poder barrar ou não deixar sair ou não deixar entrar. E as câmeras de monitoramento que eu falei antes, né? Então, nós temos... Todos os prédios públicos serão monitorados, todas as ruas. E é bem isso aí, simplesinho, prático, mas rápido. Obrigada, Paulo. Gostaria de chamar agora a Mara Macena de Oliveira, então, para que fale sobre assistência social. Agradeço a presença de todos, bem como a oportunidade de falar acerca da política social pública de assistência social nesta importante audiência pública. Parabenizo a administração municipal pela iniciativa de construir um projeto inovador e de extrema relevância e com a ampla participação popular, que objetiva uma visão de futuro próspero para Farroupilha, vislumbrando os próximos 20 anos. Quero fazer uns agradecimentos necessários, né? Rompendo assim um pouco com o protocolo dos que me antecederam. Agradeço à gestora da Política de Assistência Social, a senhora Maria da Glória Menegoto, pelo incentivo e contribuições. Agradeço também à equipe geral, né, da coordenação do projeto 2040, a equipe de trabalhadores da assistência social, os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social,
os representantes das entidades socioassistenciais privadas, pela seriedade e comprometimento. Em especial, agradeço à população usuária da assistência social pelas importantes contribuições, porque são essas pessoas que nos apresentam as reais demandas. Sou grata à colega Miriam por assumir comigo a coordenação e a sistematização desse importante trabalho. Então, vamos lá. Vamos iniciar com a apresentação com a concepção de assistência social. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, ocupando-se de prover proteção à vida, reduzir danos e prevenir a incidência de riscos sociais. Organiza-se sob a forma de sistema público, não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Quais as estruturas físicas que temos hoje na assistência social? As unidades de referência de assistência social, então. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, que é o órgão gestor da política de assistência social, que é no centro, no SIAC, no centro. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS 1, no bairro Industrial. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS 2, no centro. Centro de Convivência Idosos São José, no bairro Cinquentenário. Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, no bairro São Luís. Casa Lar Padre Oscar Bertoldo, abrigo para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, no bairro Cinquentenário. E o albergue municipal, no bairro do Parque. Nessas unidades são acessados benefícios, serviços, programas e projetos. Então, como se deu a construção das pré-propostas para os SUAS? Reuniões com a secretária municipal do Desenvolvimento Social e Habitação, reuniões com as coordenadoras das unidades de referência de assistência social, o CRAS 1, o CRAS 2, o CREAS e o Centro de Convivência Idosos São José, reuniões com os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, reuniões com representantes de entidades da rede socioassistencial privada, e encontros com usuários da política de assistência social que aconteceram no CRAS 1, CRAS 2, CREAS, Centro de Convivência Idosos São José. Seguindo, então, com as pré-propostas, a construção do REP por adolescentes vinculados ao CREAS, inspirado no projeto 2020-2040, divulgação do projeto 2020-2040 através do site da Prefeitura e das redes sociais, realização de encontro público com o tema Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Possibilidades e Limites, no mês de julho de 2019, com instrumento para a coleta de sugestões e propostas da população. Aqui temos também implantar e implementar 2 centros de referência de assistência social, o CRAS 3 e o CRAS 4. Implantar e implementar uma casa de passagem para adultos e famílias. Implantar e implementar um centro-dia para idosos e pessoas com deficiência. Implantar e implementar um centro de referência especializado para a população em situação de rua, um centro POP. Manutenção e fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, que faz o controle da política de assistência social no município, uma das instâncias.
Garantir que as equipes de trabalhadores do SUAS estejam de acordo com a norma operacional básica, que é a NOB SUAS RH. Constituir equipe volante exclusiva de trabalhadores do SUAS para atender às demandas da área rural, muito importante também. Garantir concurso público para todos os trabalhadores do SUAS. Implementar política de capacitação continuada para os trabalhadores do SUAS e conselheiros da assistência social. Qualificar os processos e protocolos de trabalho. Ampliar as parcerias com organizações da sociedade civil. Garantir o cofinanciamento público e continuado na execução das ações realizadas no SUAS, nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Garantir a acessibilidade aos usuários do SUAS. Dar foco na prevenção social básica. Ampliar benefícios, serviços, programas e projetos com caráter universalizante. Fortalecer a política de assistência social enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Implementar horário estendido para atendimento nas unidades de referência de assistência social. Criar estratégias de atendimento à população em situação de rua. Criar espaços e mecanismos de participação do usuário. Então, estas são as nossas pré-propostas para assistência social, que colocamos para discussão. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Gostaria de chamar agora, então, o Ricardo Ferraro para que fale sobre a habitação. Meu nome é Ricardo, eu sou arquiteto, trabalho na Secretaria de Habitação desde que eu fui nomeado, isso faz 3 anos e meio, mais ou menos. Vou falar um pouco para vocês, então, sobre o que nós fizemos do projeto 2040. Agradecer a presença de todos os colegas, autoridades, a secretária. E relatar também que o mais difícil do 2040 não foi nem a questão de pensar o que a gente quer, nem de ter ideias para o futuro, mas sim de resgatar o nosso passado. E isso eu digo porque é uma coisa que o secretário Gabriel comentou da questão da digitalização. Muitas coisas nossas, da nossa secretaria, é tudo papel. Então, muitas coisas se perderam com o tempo. Então, a gente teve que fazer um trabalho investigativo muito forte para poder resgatar o histórico da habitação no município, para poder entender o que aconteceu, ver os acertos, ver os erros e ver as questões de melhorar no futuro. Então, o apanhado histórico, a gente se baseou principalmente no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que ele foi realizado entre 2010 e 2011, em parceria com a UX, e que nesse plano local foram elencadas algumas ações estratégicas para o futuro, entre elas a redução do déficit quantitativo, a redução do déficit qualitativo, regulamentação das cooperativas habitacionais, regulamentar os marcos legais, prevenir o surgimento de novos núcleos irregulares. Então, foi isso que o PLIS fez uma indicação de como trabalhar a habitação no município. Então, foi isso que, de certa forma, foi feito até então. Só que para pensar, então, nos próximos 20 anos, a gente pensou em dividir toda essa questão habitacional em 4 eixos principais. A gestão habitacional e o desenvolvimento institucional, a requalificação de aglomerados subnormais, oferta e provisão de moradias, reduzindo o déficit quantitativo e qualitativo, e a questão da regularização fundiária. Então, a gente dividiu então em eixos. Cada eixo tem objetivos claros, divididos em ações de curto, médio e longo prazo. Então, de curto prazo, todos são trabalhados mais ou menos entre 2020 e 2024, de médio prazo 2025, 2032, e então de longo prazo 2032, 2040. Então, a curto prazo, no eixo de gestão habitacional, a gente pensou em trabalhar a questão da estruturação interna, inclusive de pessoal, manutenção e continuidade. Isso é extremamente importante, porque vem à tona do que eu falei antes, que eu estou há 3 anos e meio na secretaria, e eu sou o funcionário mais antigo da secretaria. Então, essa questão de continuidade é muito importante para tu ter um serviço de qualidade no futuro.
e tu poder resgatar coisas que foram feitas e poder fazer coisas melhores lá para frente. O fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação, o fortalecimento e o protagonismo do Fundo Municipal de Habitação, que é uma forma também da gente conseguir captar recursos não só provenientes do que a gente conhece da questão do municipal, estadual e federal, a questão de participação de, por exemplo, empresas privadas que possam ajudar nas questões habitacionais. A médio prazo, então, a gente pensou na criação de um sistema municipal de habitação, que é a unificação de dados existentes, então, que nós temos em papel, enfim, nos sistemas que nós trabalhamos, e acesso à informação da comunidade. A integração entre programas e ações de habitação com outras de desenvolvimento urbano e ambiental, porque a gente está trabalhando de habitação, mas um conceito que a gente está trabalhando forte nesses últimos anos e que a gente acha que faz todo sentido, é que os nossos projetos têm um princípio norteador que habitar é muito mais do que viver entre quatro paredes. Então, a gente mora numa casa que está dentro de um terreno, que está numa rua, que está num bairro, que está numa região da cidade e que está na cidade, né? Então, essa pessoa ela não mora só dentro da casa dela, ela mora na cidade como um todo. Então, esse é integrar então, essas questões de espaços públicos, de educação, de saúde também com as questões habitacionais. Deixa eu me perder aqui. Fomentar a parceria público-privada para a produção de habitação de interesse social, que entra também um pouco o que eu falei na questão também do fundo de habitação, essas coisas estão linkadas. E a longo prazo, então, é seguir a ordenação da cidade através do plano diretor e trazer a comunidade para a participação efetiva na condução da política de habitação de interesse social. Ir nas comunidades e falar com eles o que eles querem para a habitação também, o que eles entendem com a habitação. O eixo 2, então, é a requalificação de aglomerados subnormais. A curto prazo, o que seria isso? Seria uma gestão do solo efetiva e acesso à infraestrutura urbana. E como que a gente pensou isso? É produzir moradias bem localizadas, especialmente para a população mais de baixa renda, com condições de habitabilidade e acessos aos serviços públicos, porque não adianta nada a gente dar uma moradia para a pessoa se ela tem que se deslocar muito para chegar até um atendimento de saúde ou até um atendimento de educação. Isso acaba gerando um outro problema a ser resolvido. Melhorar as condições de vida nos assentamentos precários e irregulares, principalmente a questão de infraestrutura. E, deixa eu ver aqui. Isso, tá. Médio prazo, então, a redução de famílias em situação de risco, que nós temos muito no município, as pessoas morando em situações, não só questão de área irregular, mas a própria casa delas estarem com condições precárias, inclusive de segurança, e questão de saneamento, e enfim. A longo prazo, integrar os assentamentos subnormais da cidade com acesso aos equipamentos públicos, enfim, que entra nesse link com tudo que eu venho falando de habitar é mais do que viver entre quatro paredes, né? O eixo 3 é a oferta e provisão de moradias, reduzindo o déficit quantitativo e qualitativo. Para quem não é da área, talvez não saiba a diferença disso, mas o déficit quantitativo quer dizer a quantidade de moradias novas, é a produção de uma moradia nova, e qualitativo é quem sabe fazer uma reforma, uma adequação que impeça, então, que não seja necessária a construção de uma moradia nova, que é muito mais barato, gera menos recurso, menos tempo, e tem um resultado rápido e efetivo para uma família, né? A curto prazo, então, é ofertar mais habitações de interesse social para a nossa demanda habitacional e a qualificação do nosso cadastro habitacional. A médio prazo, a promoção e qualificação tanto de habitação de interesse social como da infraestrutura existente, onde não tem, fornecer e onde tem, qualificar. E atender a demanda habitacional com parcerias públicos-privadas. A longo prazo, zerar o déficit habitacional no sentido de ocupações irregulares, coabitação e aluguel oneroso. E assegurar assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda, que esse aqui é um item extremamente importante, que foi o que nós trabalhamos no nosso encontro público também, que vem ajudar a sanar o déficit qualitativo, que talvez com uma assistência técnica de qualidade a pessoa não precisa construir uma casa nova. E o eixo 4, então, que é a curto, médio e longo prazo, que é a promoção da regularização fundiária e urbanística da cidade, através da elaboração da política municipal de regularização fundiária, com base, então, na lei da REURB, que é uma lei de 2017, é uma lei nova, relativamente nova,
que traz uma nova ordenamento para a gente conseguir fazer a regularização fundiária. A promover maior integração entre equipes de habitação, desenvolvimento e controle urbano, capacitando os técnicos desses setores nos temas estratégicos. E também fiscalizar e garantir que as áreas institucionais e de preservação ambiental sejam respeitadas, bem como conscientização da população quanto à importância da aquisição de imóvel irregular. Claro que no livro está bem mais explicado e bem mais detalhado, né? Isso é só um resumo, mas basicamente é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os coordenadores e também apresentadores desse eixo. Obrigada.